Quero agradecer a oportunidade que meu Deus tem me dado por mais uma vez estar aqui para ministrar a palavra dele nessa tarde. Para você, irmão, irmã, quero saudar você com a paz do Senhor Jesus e os amigos com uma boa tarde de saudação. Nessa tarde, nós tendo a oportunidade de estar aqui para transmitir essa palavra, Jesus, certa feita, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O livro de Marcos, capítulo 16 e o versículo 15. Como nós temos essa oportunidade de estar aqui e sabendo que Jesus, quando ele disse aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, serve para mim hoje, serve para você que também está ouvindo aqui essa oportunidade, tendo de transmitir a palavra de Deus neste momento, para você também que é pregador, para você que é missionário. Estamos no fim dos tempos, nos últimos dias da Igreja do Senhor na Terra, e sempre tendo a oportunidade, eu gosto de ministrar a palavra de Deus e falar sobre o arrebatamento da igreja. Talvez você tenha já ouvido falar do arrebatamento da igreja, mas é sempre importante nós estarmos anunciando a volta de Cristo e dizendo para você, como eu disse, no Evangelho de Marcos 16:15, essa é uma oportunidade de estar aqui mais uma vez para ministrar para você, para dizer para você que Jesus Cristo, ele está voltando para buscar a sua igreja. Quero nessa tarde, tendo a oportunidade, de falar o livro de Apocalipse, capítulo 8, e o versículo 1, alguns versículos a seguir, e vou falar sobre 4 trombetas que serão tocadas após a igreja de Cristo ser arrebatada da terra. E nessa tarde eu faço uma pergunta para você, talvez você até saiba responder, mas se não souber não tem problema. Mas imagina você, após a igreja ser arrebatada da terra, o que acontecerá após o arrebatamento da igreja? Temos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Significa que tudo que está escrito aqui está para acontecer. Bem-aventurado aquele que lê. Se você leu, se você tem meditado a palavra de Deus, o fim está próximo. No livro de Marcos, capítulo 24, Mateus capítulo 24, e o versículo 35, lá está registrado assim: Jesus disse: passarão o céu e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tendo essa oportunidade nessa tarde de ministrar essa palavra para você, para despertamento seu, para despertamento daqueles que ainda não estão caminhando na presença do Senhor, que ainda não decidiram a sua vida ainda com Cristo. Louvado seja Deus. Para a sua confiança, para a confiança da igreja, nós temos aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 13 até o versículo 18, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, irmãos, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Precederemos significa nós não vamos antes daqueles que dormem, ou seja, antes daqueles que morreram em Cristo. Eles vão ressuscitar primeiro e depois os que estiverem vivos. Nós, a igreja do Senhor, que estiver viva, ela vai ser transformada e levada ao céu, ao encontro do Senhor. Versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Para a sua confiança, para a sua certeza, versículo 18 diz assim, ó: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Significa que isso aqui é verdade, isso aqui vai acontecer. Eu acabei de ler agora, o versículo 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se você tiver a Bíblia aí e querer ler para você confirmar o que eu li aqui, para você ter essa certeza que isso vai acontecer, na sua Bíblia também está registrado. Louvado seja o Senhor Deus para todo sempre. O que acontecerá após o arrebatamento da igreja? Após o arrebatamento da igreja, começa o período da grande tribulação. Nesse lugar que nós estamos aqui, um lugar bonito, um lugar perfeito para nós estarmos aqui meditando a palavra de Deus. E nessa tarde o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Mas em breve, tudo isso aqui vai acabar. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Como eu disse, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, assim diz. A epífora desse texto diz: a abertura do 7º selo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Repetindo para você entender. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Quando você recebe a notícia, vamos fazer aqui entre parênteses aqui um entendimento para você perceber que houve por quase meia hora silêncio no céu. Quando você recebe uma notícia triste, uma notícia que você não imaginava que ia receber aquela notícia, você fica pasmo, você para no tempo e fica pensando: será que aconteceu isso mesmo? Nesse dia aqui, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Os anjos, serafim, querubins, aqueles que ali estavam diante do trono com Deus ali, todos naquele momento que foi aberto o 7º selo, houve silêncio por quase meia hora. Como eu disse, dando um exemplo de você receber uma notícia, ali todos pararam e observaram. O selo foi aberto. O que ia acontecer, vai acontecer agora. Vai ser tocada as 7 trombetas. Como eu disse para você, que está ouvindo agora neste momento, eu vou citar sobre as 4 primeiras trombetas. Tendo outra oportunidade, estaremos falando sobre as 3 últimas trombetas, que são as 3 últimas piores trombetas que serão tocadas após a igreja de Cristo ser retirada da terra, ser levada no arrebatamento. Como eu disse a você, o que acontecerá após o arrebatamento da igreja? Um título que o Senhor Deus e o Espírito Santo fez com que eu entendesse para colocar nessa mensagem é esse: escapa-te por sua vida. O único momento de você escapar por sua vida, para você ter o direito de morar no céu, ter o direito de ir para o céu em encontro do Senhor e fugir da destruição que vai ser após o arrebatamento da igreja aqui na grande tribulação, é você estar no caminho verdadeiro que é Cristo Jesus. Porque ele diz lá no Evangelho de João capítulo 14 e o versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para você ter um escape da destruição que vai ter sobre a terra após o arrebatamento da igreja, é você aceitar Cristo Jesus como Salvador, para que você venha ter o escape de perder a vida, escape da destruição que vai ter sobre a terra. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos
que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Como eu disse, vou falar sobre as 4 primeiras trombetas. Versículo 6 vai dizer: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Houve uma preparação, há uma preparação, houve essa preparação até no céu. Como há uma preparação para tudo na terra, há uma preparação para você e para o seu trabalho, há uma preparação para um noivado, há uma preparação para o casamento, há uma preparação então no céu. Para eles tocarem aquelas trombetas, eles tinham que ter a ordem do Deus Altíssimo ali para tocar aquelas trombetas. Como o versículo 1 disse: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus. Eles estavam diante de Deus, aguardando a ordem de Deus. O versículo 6 diz: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Versículo 7: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua 1/3 parte, queimou-se a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde que foi queimada. Quando eu vejo o texto de Apocalipse, ou melhor, quando eu leio o Apocalipse, eu vejo então que ali encontra-se no livro de Apocalipse. O Apocalipse foi escrito, Apocalipse, um livro escrito por João, que estava preso na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. O Apocalipse quer dizer revelação, e por isso este livro chama-se Revelação de Deus a João, capítulo 1, versículo 1. O livro foi escrito durante um tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos, porque eles não prestavam culto ao imperador romano, que chamava a si mesmo de Senhor e Deus. Então o livro foi enviado às 7 igrejas da província romana da Ásia. Está registrado Apocalipse capítulo 1, e o versículo 4 ao versículo 11, a fim de animar os cristãos, animar os irmãos daquela época a continuarem fiéis a Jesus Cristo em tempos de perseguição e sofrimento. A partir do capítulo 4, então João, que foi preso na ilha de Patmos, ele foi preso ali por ser perseguido, por pregar o evangelho, por pregar a palavra de Deus, por pregar a verdade. Então João conta uma série de visões que teve. Elas ensinam que as forças do mal serão derrotadas. A vitória final pertence a Deus e a Jesus Cristo. Os que continuarem fiéis na sua fé receberiam o prêmio da vitória eterna no novo céu preparado por Deus. Os leitores de hoje têm dificuldade de compreender completamente as visões e os símbolos usados por João, mas a mensagem do livro é simples e clara de se compreender, porque nós estamos hoje já vivendo o Apocalipse. Glória seja dada ao Senhor. Entendemos então que breve a igreja vai ser tirada desta terra. Estaremos falando sobre este livro. Este livro é escatológico. A escatologia é um termo. Escatologia quer dizer, ela deriva de dois vocábulos. E os quais significam estudo acerca das últimas coisas. Escatologia é o estudo das doutrinas bíblicas relativa aos últimos dias, ao destino da humanidade e do mundo, e ao estado do futuro dos salvos e dos perdidos, incluindo abordagens sobre temas como a morte, a ressurreição e o juízo final.
Louvado seja Deus! Estamos nos finais dos tempos, estamos aguardando a volta de Jesus, estamos na contagem regressiva, por que não dizer a contagem regressiva da volta de Cristo Jesus? E essa notícia para você hoje é muito importante para você entender que você também tem o direito de salvação, o direito de ter esse escape. Para isso você precisa estar caminhando na presença do Senhor. Crê que esta palavra ela vai ser cumprida, crê que Jesus está voltando, porque no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 3, ele tem essa promessa lá. Ele diz que eu vou para o Pai e vos prepararei lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Para nós termos o escape da destruição do mundo, desta terra, porque o mundo antigo terminou com um dilúvio, mas Deus também avisou aquele povo daquela época, avisou aquela geração daquela época, enviando ali os sinais, como ele disse para Noé, para fazer aquela arca, preparar a arca, que ele ia destruir a terra, destruir os animais, todo o ser vivo daquela época, porque pelo pecado que cheirava mal às suas narinas, trazendo para os nossos dias atuais, não tem sido diferente. O pecado, a tristeza, a angústia, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então temos visto dia após dia as coisas piorando, a terra está a cada dia pior, mas você e eu, nós temos um lugar preparado que chama-se mansão celestial, e para ir para lá tem que haver uma preparação. Essa preparação o Espírito Santo faz. Certa feita os discípulos se preocuparam que Jesus ia para o Pai, ao encontro do Pai, mas Jesus disse para eles assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, para que o Consolador fique convosco, ele vai ficar com vocês até a consumação do século. A razão de nós estarmos aqui na terra, a razão de não ser destruída ainda toda essa geração, é porque a igreja do Senhor continua aqui na terra ainda. Há alguém que confia, que tem essa esperança de um dia encontrar com o Senhor. Portanto, esse texto que eu acabei de ler, que nós estamos agora meditando nele, vou passar a transmitir algo que talvez você vai ouvir e vai dizer assim: isso é terror, isso é uma coisa terrível, é horroroso isso aí, possa até mesmo você ficar com medo, mas isso aí é um despertamento para você não ficar aqui, não passar por esse período, porque este período aqui, dessa destruição, dessas trombetas que serão tocadas e serão lançadas sobre a terra, a ira de Deus não é para você que está servindo ao Senhor, não é para a igreja de Cristo, porque a igreja do Senhor, ela vai ser tirada da terra. Tudo isso que aqui vai ser lido aqui agora, isso aí vai ser lançado sobre a terra após o arrebatamento da igreja, porque aqueles que estiverem com o Senhor, eles não vão passar por este período. Este período aqui é para aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, é aqueles que não crê em Deus, é aqueles que não estão dando ouvido à palavra de Deus, estão se apegando somente nas coisas terrenas. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós temos um tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, e assim então está preparado este lugar. Versículo 6 do capítulo 8 de Apocalipse: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O versículo 6 diz: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. Quando eles prepararam, eles estavam esperando o comando do Senhor, o comando de Deus. Então Deus, eu creio que Deus dá ali a ordem para eles: toca, anjo. O primeiro anjo toca a primeira trombeta. Então o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo
misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde queimada. Essa saraiva e fogo misturado significa saraiva, granizo, é pedra de fogo que vai ser lançada sobre a terra. O capítulo 16, o versículo 21, vamos confirmar aqui esse texto aqui para você, neste momento agora, quando você está percebendo o que vai acontecer na terra após a igreja ser tirada da terra através do arrebatamento. Versículo 21 do capítulo 16 de Apocalipse diz assim: e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o Senhor. O peso de 1 talento, ele é calculado de 35 a 40 quilos. Imagina você, um peso vindo do céu, com aproximadamente 35 a 40 quilos, pedra de fogo, saraiva, que vai vindo do céu, descendo sobre a terra. Fazendo um cálculo aí, o peso da pedra de 40 quilos, na velocidade, a distância que ela vem e o impacto que ela vai ter na terra. Imagina você caindo sobre um ser humano, imagina você, milhares de pedras de granizo, com fogo, descendo do céu, com um peso de 40 quilos. Após a igreja ser retirada da terra, vai acontecer isso vai acontecer. Por quê? Porque Deus ele é infiel, Deus é mau, Deus ele é vingador? Não, é pela consequência do pecado do homem que isso vai acontecer. Mas o escape para mim, o escape para você é hoje, é agora. Eu não digo amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. A ira de Deus, ela vai vir sobre a terra por quê? Pelo pecado do homem, a desobediência do homem. Louvado seja Deus. Então esse peso é de 35 a 40 quilos. Saraiva é granizo e vai vir sobre a terra. Fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou toda a erva verde. Significa que a agricultura do homem, ali quando ele planta, ali quando vai colher para trazer para a cidade, para o supermercado, entenda você que vai ser queimada a terça parte da terra. Vai começar o período da fome. Com certeza, muitos não vão suportar esse momento, mas para você que tem confiança em Deus, para você que espera no Senhor, você não vai passar por esse período. Esse período é para quem não quer dar entendimento ao que está sendo falado, a verdade que está sendo pregada, o evangelismo que tem sido pregado através da televisão, através dos jornais, através dos evangelismos. Então o evangelho tem sido pregado, a palavra tem sido pregada, a verdade tem sido falada. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está registrado assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus tem sido pregada. Eu estou aqui nesta tarde para transmitir para você o que acontecerá após o arrebatamento. Escapa-te por sua vida. Para escapar por a sua vida, precisa você estar na presença do Senhor. Entenda você que é a palavra de Deus, entenda você que o evangelho é a palavra fiel e poderosa de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é pura e eficaz, ela é apta a discernir o pensamento do homem e a intenção do homem. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Então, este primeiro anjo ele toca a primeira trombeta, e é lançado sobre a terra saraiva e fogo misturado com sangue, e é queimada a terça parte da terra, das árvores, do verde, da erva
da terra. Glória seja dada ao Senhor para sempre. O peso dessas pedras, desses granizos, vai destruir, vai descer sobre a terra com a quantidade de peso elevada, de uma tal forma que não suportará se cair sobre um ser humano, se cair sobre qualquer lugar aqui na parte da terra. O peso dela, quando nós entendemos assim, 40 quilos, como eu disse, ele vai vir sobre a terra. A medida é no entendimento nosso. Se fizermos um cálculo aí, não sei como fazer esse cálculo, se a ciência possa entender da forma que vai fazer esse cálculo, porque esse peso, ele vai vir na velocidade do céu, a distância, o cálculo de bater na terra, a velocidade, o impacto será muito. E ainda a destruição da erva, das árvores, dos alimentos, da agricultura, com certeza que vai atingir também os agricultores ali quando eles fazem as plantações, quando nós sabemos que trago para a terra, quando é plantado aquilo que é plantado na agricultura, tudo vai ser queimado, vai ser destruído. Louvado seja Deus. Mas a igreja do Senhor, ela já não vai estar aqui na terra mais. Esse é o primeiro anjo que toca a primeira trombeta. Saraiva, granizo. Saraiva significa granizo, pedras de fogo que vai descer sobre a terra para a destruição da terra. E todo aquele que ficar sobre esta terra, aleluia, glória seja dada ao Senhor. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar. Agora foi lançado no mar. Uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Naus significa os navios que ficam ancorados no mar. Possa ser que você já viu quando você vai na praia, quando você está passando na frente da praia, vê os navios ancorados ali no mar, para depois chegar até ali no porto, para ele ser descarregado de materiais que vêm de países de fora, ou seja, saindo daqui de Vitória também, os navios que estão carregados daqui para outros países aí levar mercadorias. Então o segundo anjo, ele tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, que é os navios. Imagina você, a terça parte do mar será destruída, os peixes, os grandes peixes que vão morrer, as criaturas do mar vai ser destruída, vai morrer. Imagina você, quando o impacto dessa coisa grande, como está dizendo a Bíblia, com um monte ardendo em fogo, ele vai bater sobre o mar, também com certeza vai subir uma imensa quantidade de água, de corrente de água, de onda que vai vir sobre a terra também. Vai ser uma destruição total, vai ser uma coisa terrível, mas para você há um escape, para você tem solução. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 15, lá está registrado: e todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Você precisa ter o seu nome escrito neste livro, porque todos que ficarem aqui para a grande tribulação, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Esse versículo aí, quando eu leio ele, Apocalipse versículo 15, lá está dizendo: todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O Apocalipse é passado, é presente e futuro. Esse futuro ainda, esse texto ainda vai ser confirmado ainda para aqueles que ficarem, como eu li no livro de 1 Tessalonicenses, mas também 1 Coríntios capítulo 15.
E o versículo 51 fala: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta tocar. Assim então os mortos ressuscitarão, e nós, os que tivermos vivos, os que estiverem servindo ao Senhor, eles vão ser transformados e levados para o céu. Louvado seja Deus. Mas o ímpio, mas aquele que não quer dar crédito à palavra de Deus, neste texto aí de Apocalipse 20:15, é para todo aquele que morreu sem Cristo, morreu no pecado, morreu em desobediência, morreu não acreditando no Evangelho, morreu não acreditando na palavra de Deus. Aí então ele vai ressuscitar para a vergonha eterna. E vai acontecer ainda, nesse versículo aí, vai acontecer o futuro. Apocalipse 20, versículo 15, vai ressuscitar para a vergonha eterna. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos orienta, ela nos ensina a cada dia a permanecer na fidelidade, na esperança de um dia estar encontrando com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O que acontecerá após o arrebatamento da igreja na terra? O título dessa mensagem, dessa palavra, a qual o Espírito Santo colocara no meu coração: escapa-te por tua vida, há tempo ainda, há esperança para você. O segundo anjo, ele toca a trombeta e cai uma coisa grande, como um grande monte ardendo em fogo, e a terça parte do mar será destruída. A terça parte do mar, as criaturas que tinham vida, os navios ali, então eles serão destruídos. A terça parte do mar, os peixes grandes serão destruídos, acabados. Por quê? Porque desce do céu uma pedra grande, ardendo em fogo. Ali vai ser destruído tudo, acabado tudo. Mas a igreja do Senhor vai estar no céu, glorificando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus. O segundo anjo, ele fez assim. O terceiro anjo, a Bíblia diz, nessa terça parte que o terceiro anjo, ele diz assim a palavra: e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esse terceiro anjo, quando ele toca a trombeta, cai do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e cai sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. Louvado seja Deus. Aí vem a pior fase é essa aí. Todas as fontes das águas doces, toda as fonte de água potável vai ser destruída, vai cair sobre a fonte das águas. Essa grande estrela chamada Absinto, e no original absinto significa veneno, significa que toda fonte de água doce ela vai ficar venenosa. Não vai poder mais beber, não vai poder tomar mais desta água. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado é o Senhor Deus para todo sempre. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Ele tem um controle de tudo, Ele tem um controle de todas as coisas. Esse terceiro anjo, ele toca a trombeta, e é lançada essa estrela como uma tocha, que cai sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Imagina você começar a ter sede, não vai ter mais água potável, e nesse tempo, aproximadamente na segunda fase na verdade, são 7 anos a grande tribulação, fazendo a divisão dessas duas fases de 7 anos, que é 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 3 anos e meio, a primeira fase dos 3 anos e meio vai estar tranquilo, o anticristo vai estar dominando,
o anticristo vai ser um governo, vai ser um governo só, e esse governo é o anticristo. Vai ter uma moeda só, e essa moeda vai ser única para toda a terra. O comando vai ser dele, o controle vai ser dele. Quando essas águas ficar amargas, como diz a Bíblia, e no original, esse amargo que fala, o absinto significa veneno. A água vai ficar contaminada, e ninguém vai poder tomar desta água, ninguém vai poder ter mais água potável para beber. Como vai viver a humanidade? Aqueles que não forem arrebatados, aqueles que não tiverem na presença do Senhor e não tiver a certeza da sua salvação, como vai ser? As águas potáveis vai ser envenenada, a água potável não vai prestar mais para beber. Em toda a terra, em toda a terça parte que vai ser destruída, não vai ter água potável mais. O domínio vai ser do anticristo, o anticristo vai ter a sua água separada. Sim, por que eu falo isso? Porque só ele que vai comandar na terra. Esse período aqui dessa destruição, aproximando, terminando a segunda fase da grande tribulação, que é nos 3 anos e meio da segunda fase que começa essa destruição. Esse domínio ele vai ter na terra, ele vai ter a água potável dele, vai ter um reservatório para ele e para todos o exército dele que vai controlar a terra. Mas para você obter esta água, você vai ter que ter o controle ali dele, você vai ter que ser dominado por ele, porque sim, a Bíblia Sagrada diz: para todo aquele que estiver na terra, não adianta você ter dinheiro hoje, você ser rico, você ser milionário, você ter tanta coisa, abraçar tanta coisa aqui na terra, porque nessa época, nesse tempo aqui, o anticristo é que vai estar comandando a terra. Louvado seja Deus, ele vai ser o governante da terra. Apocalipse 13, versículo 16 diz assim, ó: e faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livre e servo, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Versículo 17 do capítulo 13, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Entenda você, não vai ter escape, nem para o rico, nem para o milionário, nem para os reis, nem para os príncipes, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver o sinal ou o nome da besta na mão ou na testa. Então a água vai ser envenenada. Para você obter essa água nessa época, você vai ter que se entregar, você vai ter que negar Cristo nesse tempo aqui na terra. Louvado seja Deus. Você vai ter que ter um número, ou na testa ou na mão. Está registrado na palavra, está registrado na Bíblia. É um governo só, é uma moeda só, mas esse escape você está tendo hoje, agora, enquanto você está com vida. Absinto no original significa veneno. Toda água ela vai estar envenenada. Toda a terça parte que vai ser destruída, você não vai ter como beber mais. Então, como foi lido aqui, para você obter comida, alimento, você vai ter que se entregar, você vai ter que negar que você conheceu um dia Jesus. Você vai ter que negar se você tiver com o seu filho, e você vai ter que olhar ele, ver ele morrendo de fome e de sede. Como você vai suportar isso? Como você vai resistir isso? Ou você tem o número da besta na testa ou na mão, ou você nega Cristo e entrega a sua vida e morre e é condenado ao inferno. Mas hoje estamos aqui para transmitir esta palavra, para você ter o escape desse grande dia terrível que vai vir sobre a terra. Absinto, veneno. Absinto no original significa
fica veneno, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Vai encontrar alguém ainda que vai beber dela e não vai suportar, talvez não vai acreditar que ela está envenenada, talvez não vai acreditar que aquela água ela ficou envenenada, vai beber. E aqui está dizendo aqui, ó, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus poderoso. E outra coisa que eu quero transmitir para você nesta tarde: louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Senhor para sempre. Apocalipse capítulo, vamos ver aqui e observar atentamente a palavra de Deus. Lê o texto para você entender que nesta tarde você tem a oportunidade de ter o escape, de ter a sua vida na presença do Senhor e poder ter o escape da destruição desta terra. Em breve que ela vai ser destruída, vai ser acabada. Por quê? Porque pelo pecado do homem, a transgressão do homem a Deus, a desobediência do homem para com Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 9, e o versículo 6, diz assim, ó: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A morte vai fugir do homem, o homem vai buscar a morte, o homem vai querer tirar a sua própria vida, mas a morte vai fugir. As coisas vão ser tão terrível que o homem ele vai querer morrer, o homem vai buscar a morte. O homem pode ser que ele queira colocar um revólver na cabeça e puxar e atirar, pode até atirar, pode até transpassar a bala de um lado para o outro, mas ele vai continuar vivo, sofrendo, porque a morte vai fugir. Naqueles dias vai acontecer isso, porque os homens ficaram para trás, os homens eles estão tendo escape hoje da fúria de Deus sobre esta geração pecadora, sobre esta geração desobediente, que ficaram para trás e não deram ouvido à palavra de Deus, não deram ouvido o servo de Deus, não deram ouvido o que a igreja pregou, como nós temos visto e ouvido falar, que o evangelho tem sido pregado há 2000 anos na terra, mas muitos ainda não estão dando crédito o que está para acontecer. Em breve vai acontecer uma catástrofe terrível que vai acontecer sobre a terra. Já falei sobre o primeiro anjo, a primeira trombeta, o segundo anjo, a segunda trombeta, o terceiro anjo, a terceira trombeta. Agora falando sobre o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Entenda você. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Entenda você nesta tarde. Louvado seja Deus. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo, a presença dele aqui neste lugar. A terça parte do sol vai ser ferida. Entenda você agora, o sol ele vai esquentar, o sol vai aquecer 7 vezes mais. Entenda você agora que no verão, normalmente o verão de 35 a 40 graus, nós temos observado que é muito quente. Imagina você, o sol ser aquecido, o sol vai ser ferido, ele vai aquecer 7 vezes mais, 7 vezes mais. Faz um cálculo aí, multiplica aí para você entender qual a quantidade de calor que vai ter o sol. 7 vezes mais, 7 vezes 40, que vai um cálculo exatamente de 280 graus. Imagina você, 40 graus é muito quente. Agora você entenda, 7 vezes 40, 280 graus. Quem vai suportar? Ninguém vai suportar. Então o escape é hoje, o escape é agora, o escape não é para amanhã. Jesus está despertando a sua igreja, Jesus está despertando você
Louvado seja Deus. Apocalipse 3, versículo 20 diz assim: o Senhor falando: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz, eu abri a porta, entrarei e cearei em sua casa e você comigo. Jesus está batendo na sua porta hoje. Que porta é essa? É o seu coração. Ele ama você, porque no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, isso aí também é para você. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. A vida eterna você encontra só em Cristo. Mas enquanto você viver neste mundo, enquanto eu estou aqui neste mundo, nós vamos viver aqui no sofrimento. Sim, que sofrimento é esse? É os dias de luta, é os dias de adversidade. Não é grande tribulação ainda não. Para a igreja aqui na terra, nós estamos passando por isso, porque isso é consequência do pecado. Mas Cristo veio do céu, derramou o teu sangue precioso, e por nós, para nós termos o direito de salvação, através do sangue de Cristo Jesus, todo pecado é purificado. E nesta tarde, o seu pecado pode ser purificado, mas naquele grande dia, você vai lembrar. Se você lembrar dessa mensagem, tenha certeza, não aceite o número da besta, nem na testa e nem na mão. O que esse irmão está falando agora, possa ser que você fique para trás, mas hoje, essa gravação possa ficar para você, porque na grande tribulação, você vai poder comer, você vai poder beber, se você tiver o número da besta, ou na testa ou na mão. Mas há tempo ainda para você retroceder, aceitar a Cristo como Salvador e ir para o céu, ter o escape da destruição desta terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Esta é a terceira trombeta que foi tocada. Louvado seja Deus. O sol vai aquecer 7 vezes mais, 280 graus centígrados. Ninguém aguenta, ninguém suportará. Louvado seja Deus. A lua vai escurecer, o sol ele vai aquecer mais, as estrelas vão cair do céu. Vamos entender que dia vai ser noite, e noite é noite mesmo, vai ser uma coisa só, não vai ter luz mais, não vai ter o brilho do sol mais, tudo vai ser terrível na terra. Mas hoje Deus, Ele está te dando uma oportunidade para você ter o direito também de ter esse escape. Louvado seja o Senhor. Vai ser só trevas na terra, e o comandante desta terra, e o governante desta terra, ele vai gerenciar, ele vai tomar conta da terra, ele vai controlar o mundo, aleluia. Mas nós temos a certeza de que Cristo vai nos buscar, vai nos tirar, vai nos livrar da destruição total que vai ter sobre essa terra. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Louvado e engrandecido é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando diz aqui o texto, essa terceira estrela, essa terceira trombeta que é tocada, e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Como eu já disse para você, 7 vezes ele vai aquecer mais, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurece, e a terça parte do dia não brilhe mais, não vai ter sol, não vai ter dia mais. E semelhantemente, a noite vai ser só uma coisa só, dia é noite. E assim, por um bom tempo, enquanto a igreja vai estar cantando, louvando e adorando ao Senhor. 7 anos de grande tribulação, mas um 7 anos terrível que vai ser sobre a terra, e a igreja vai estar louvando, adorando ao Senhor Deus Todo-Poderoso no céu. Glória seja dada ao Senhor para todo sempre. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra. O versículo 3 diz assim: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz. Olha como vai ser terrível. Olha como vai ser terrível. Meu irmão, minha irmã, você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, você que ainda está pensando, cocheando em 2 pensamentos, você que ainda tem abraçado as coisas deste mundo e não tem entregado a sua vida ao Criador. E olhei e eu vi um anjo
voar pelo meio do céu. Isso João falando. João, ele falando. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos, que hão de ainda tocar as 3 últimas trombetas. Eu falei sobre 4 trombetas. As 4 trombetas que eu falei nessa tarde serão terríveis. Mas as 3 últimas trombetas serão piores. Elas serão piores. Tendo a oportunidade de poder falar dessas 3 últimas trombetas, vou falar delas também para você. Elas vão ser as mais piores das 7 trombetas que vai ser tocada. As 3 últimas vai ser das piores. Louvado seja Deus. Mas você tem a oportunidade de nessa tarde ter ouvido esta palavra. O escape é agora. O escape é hoje. Talvez você possa estar neste momento ouvindo falar desta palavra, ouvindo estar ministrando neste momento aqui e pensar assim: será que esse irmão está falando tudo isso aí? E Deus é assim mesmo? Deus é vingativo? Deus ele matava e destruía assim? Não. Deus não é vingativo não. Deus ele é bom. Deus ele é fiel. Deus é longânimo. Deus está dando tempo para você. Deus está dando tempo para mim. Mas você não quer essa oportunidade. O mundo hoje que nós estamos vivendo, estamos observando os sinais através da natureza, as catástrofes que têm acontecido. Certa feita Jesus conversando com os discípulos perguntaram: mestre, que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus então olha para eles e diz assim: olha, eu quero que vocês estejam percebidos que esse dia vai chegar, os sinais vão acontecer. Nós estamos no século 21 e o século 21 que nós estamos vivendo, há 2000 anos, Cristo falou com os discípulos assim. Os discípulos ficaram preocupados e perguntaram: que sinal haverá da tua vinda, Senhor? Que sinal haverá da tua vinda do final dos tempos? Nós estamos vivendo o século 21. Há 2000 anos foi profetizado isso e está acontecendo hoje. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, ódio, matança, coisa terrível que está acontecendo. Isso são sinais da volta de Cristo. A natureza está chorando, a natureza está mostrando a volta de Cristo. Isso é um despertamento para você, é um despertamento para mim. Estamos vendo a sociedade hoje, os governantes nossos hoje têm tentado fazer de tudo para amenizar a paz, para unificar um país com outro. Eles têm feito a parte deles. Que Deus abençoa a nossa nação, que Deus abençoa o nosso presidente, que Deus abençoa os nossos governantes, os nossos senadores, que Deus abençoa o nosso prefeito, que Deus abençoa a nossa sociedade, que Deus abençoa o mundo, que Deus nos livra da terrível destruição que vai ter sobre essa terra. Mas é para Ele livrar, você precisa estar na confiança dEle, na palavra que transforma, que salva o homem, que liberta o homem. Temos orado, temos pedido ao Senhor para abençoar a nossa nação, o nosso Brasil, os países que estão em guerra. Temos feito isso. Eu quero deixar um alerta aqui agora, para terminar com as minhas palavras, com este momento que o Senhor me deu. Pedir à igreja para que ore nesse sentido, para que os nossos filhos, para que nossas famílias, para que nossos vizinhos, para que as pessoas venham se alertar, venham despertar, venham abrir o coração, venham se quebrantar diante do Senhor, para não passar por essa terrível coisa, essa terrível destruição que vai vir sobre a terra. Porque isso aí não é para o ser humano, não. Não é, não. É para os desobedientes. Sim, para o ser humano, para aquele que desobedecer a palavra de Deus. Mas aquele que tenha confiança no Senhor. A Bíblia diz que é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Estamos vivendo os últimos dias.
Estamos passando pelos últimos momentos. Como eu disse, estamos na contagem regressiva. Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo. Mas não é de qualquer jeito que vai lá para cima, não. A Bíblia Sagrada é bem clara. Temos visto hoje o Evangelho sendo pregado, mas nem todos têm pregado a verdade. A transformação do ser humano, do pecado, a renúncia da vida que o homem está vivendo de qualquer forma aí. Só o Espírito Santo que transforma. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado, mas quando ele abre o coração para Deus. Terminando essa palavra, talvez você possa pensar, você talvez possa ter ouvido alguém falar: ah, mas não é assim também, não vai ser desse jeito, não. A palavra de Deus é isso aí. Ela não tem como cortar a volta, não. Tanto ela fala para você, como ela está falando para mim. Glória seja dada ao Senhor. Nem todos hoje estão querendo pregar mais o evangelho genuíno de Cristo. O evangelho de arrependimento. Um evangelho para transformar o homem e tirar ele daqui dessa terra pecaminosa, que está cambaleando como bêbado. A terra vai ser destruída, vai ser acabado tudo isso aqui. Mas para você que está ouvindo nessa tarde, você vai ter um escape. Porque ele veio para todos. Ele não veio para condenar o mundo, não, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta palavra, o Apocalipse, ele resume toda a Bíblia. Está aqui registrado aqui, ó, versículo 27 do capítulo 21, diz assim, ó: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o Senhor para sempre. Versículo 14 do capítulo 16 diz assim, ó, olha Jesus falando aqui, ó, toda a Bíblia sendo confirmada aqui nesse livro aqui de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Está registrado aqui, ó, a confirmação. Talvez possa ser que tem alguém que está tentando desvirtuar um pouquinho a palavra. Ah, aqui eu tenho que correr fora aqui. Aqui não posso falar assim não, que vai ofender meu irmão, vai ofender fulano, vai ofender ciclano. Não, a palavra tem que ser pregada como ela é. Jesus Cristo disse: eis que vou para o céu e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele quer voltar para pegar um povo preparado, um povo separado, um povo limpo, um povo lavado no sangue de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aqui então o Senhor Jesus disse, versículo 16 do capítulo 22 de Apocalipse, ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga, vem, e que tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. O próprio Jesus, finalizando o Apocalipse, ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Glória seja dada ao Senhor. E muitos têm tentado desvirtuar a palavra, tirar o que está aqui, tentar amaciar, tentar elevar o ego de alguém com alguma coisa que vai agradar alguém. Mas nós precisamos estar atentos, que precisamos pregar essa verdade, procurar estar em obediência a essa verdade, porque o texto aqui diz: porque o que testifica a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar é aumentar, ou tirar, ele vai tirar da parte da árvore da vida, que assim então está preparada para mim e para você. Louvado seja o Senhor para sempre. Jesus Cristo, ele está voltando. Todo esse texto que foi lido, das 4 trombetas que vão ser tocadas, que vai ser lançada sobre a terra, a ira de Deus vai vir sobre todos aqueles desobedientes, pecadores,
não é para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor vai ser tirada da terra. A destruição que vai ser sobre a terra, justamente é para os desobedientes, para aqueles que não querem dar crédito, ser obediente a essa palavra, fazer como estão fazendo, como no dia de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era a cidade que foi destruída, mas Deus lembrou de Ló, que estava naquela cidade, enviou 2 anjos ali. Tão carinho que Deus tem para o homem, que Deus enviou os 2 anjos, e os anjos dizem: escapa-te por tua vida. Os anjos pegaram na mão de Ló, pegaram na mão da esposa de Ló, pegaram na mão das 2 filhas de Ló. Mesmo assim eles não queriam sair daquela cidade. O pecado era tanto que eles queriam se apegar naquilo ali. E hoje nós estamos vendo o mundo como está. Mas Deus tem algo melhor para você. Deus tem vida eterna para você. Deus tem salvação para você. Deus quer te resgatar. Deus quer te salvar. Que Deus assim te abençoa e te dê outra oportunidade, porque o dia de amanhã não pertence a mim, mas a palavra foi pregada nessa tarde para você. Deus te abençoa, você e a sua família. Amém.